Agora, que história é essa, hein? Igor Vinícius, Vessa? Pois é, a Gazeta Esportiva trouxe essa informação, né? Até numa coisa meio avançada e tal. Dei uma fuçada agora aí durante a manhã, não vejo esse avanço todo aí que está sendo noticiado. Me parece aquela coisa de ser oferecido, o treinador, ok, a gente vai liberar o menino que é o reserva hoje do Mateuzinho, o Léo Maná. O Corinthians vai liberar o Léo Maná para ganhar rodagem, vai emprestar para outro clube. E aí você, já que ofereceram, ok, eu gosto, já fui treinador dele. E aí vê as condições. Me parece ser uma situação nessa linha. O porquê o São Paulo está fazendo esse movimento, ele tem do contrato, não está sendo utilizado, tem um salário que você liberaria um salário, me parece ser isso. Eu estou mais tentando entender o motivo do São Paulo estar liberando do que, na verdade, o Corinthians ser receptivo, sendo que tem o Dorival e você não gastaria nada, né? Não teria compra de direito econômico, e você está liberando o seu reserva, que é o Léo Maná, para ele ganhar a rodagem, que tem 21 anos, enfim, 22 anos, menino da base. Estou bem mais curioso para saber por que o São Paulo está fazendo esse movimento simples, do que invertido. É muito simples, porque o São Paulo, para colocar qualquer jogador na folha de pagamento, tem que tirar um da folha de pagamento. É o único clube do Brasil que opera desta forma. Então, a possibilidade do São Paulo ter algum reforço na janela, sem pagar direito, é tirar alguém da folha de pagamento. Tirar o Lisieiro, que acaba agora. Aí esse acaba. O Luan e o Igor Vinícius, que não estão sendo utilizados, ele ainda tem contrato. Agora, liberar os caras, você consegue encaixar um outro na folha de pagamento. Mas, aí que tá. É aquilo, né? O Igor Vinícius teve um jogo ruim contra o Ceará, no Ceará, tomou o gol lá do Pedro Henrique nas costas dele e depois caiu numa lombalgia perpétua, para talvez não estourar o limite de jogos e poder, nessa janela, ser negociado e tal. Agora, é aquilo, né? Pode contratar alguém agora. O São Paulo... Não, mas então não é só isso, né? Ele ainda tem 6 meses de contrato com o São Paulo. O São Paulo não seria obrigado a liberá-lo agora de graça para algum time. O que o São Paulo tentaria é fazer uma negociação com esse cara, uma compensação, porque ele ainda tem 6 meses de contrato com o São Paulo. Ele não está livre no mercado. Ele ficará livre no mercado, né? Então tem essa situação. Ele não está sendo aproveitado agora pelo Zubeldia como titular e o São Paulo só tem esses 3 nomes para liberar: Lisieiro, Luan e Igor Vinícius. E tem uma coisa curiosa: no São Paulo do Dorival, ele não jogou com o Dorival, porque ele teve a pubalgia, teve a cirurgia, tentou o tratamento convencional, fez a cirurgia, então ele não esteve disponível no curto período. O Dorival parece que com um tempão no São Paulo. Não, ele ficou 6 meses, né? E ele não jogou porque ele não tinha condição, estava no departamento médico nesse tempo todo. Mas, pelo lado do Corinthians, eu entendo. O Corinthians tem um lateral, é a posição que ele tinha 2, Mateuzinho e Fagner. Ficou com um só e agora teria outro. Para o Corinthians é bom negócio, se for. Aí que tá. Mas é que tá, o Corinthians não está tirando alguém para colocar, está tirando um menino da folha de pagamento para contratar um cara que ganha não sei quantos. Mas é que 3 dígitos. Os clubes operam de maneiras muito exatamente. diferentes. É um pouco o retrato de cada um. Eu estou falando, a janela, o São Paulo, nessa janela, você vai ver, ela vai demorar a passar e você vai ver quais serão os movimentos dos outros times e o movimento do São Paulo. Estou falando isso. Para colocar qualquer pelo dentro, tem que tirar o pelo. Então, mas esse movimento você acha ruim? Esse movimento você acha ruim? Eu acho que ceder de graça por um rival, eu acho completamente. Não, considerando ruim. Que você vai aliviar a folha de pagamento e quem sabe pode, sei lá, contratar o Juan, o Marcos Antônio, sei lá. Exato, o desespero faz você fazer maus negócios, né? Esse é um mau negócio, né? Mas o que seria um bom negócio? Ou seria você liberar mediante o pagamento de uma quantia. Mas o Corinthians também não tem dinheiro, né? Vamos combinar. Então, beleza. Então dá pro Corinthians. A minha dúvida mas então a outra opção é, a gente vai ficar com o Igor Vinícius com pubalgia até o fim do ano aí, nadando na piscina. Depende. E não podemos contratar ninguém. Isso não me parece talvez pior. Algum outro time que é interessado no Igor Vinícius, eu coloco o X para acho que aí sim, você oferece o cara para outros lugares. Aí eu entendo. A minha dúvida é, esse dinheiro, por exemplo, que vai pingar do menino Ângelo lá, você acha que não vai ser colocado numa outra alternativa? Não pode. Não pode. Tem trava no FIDIC. Não pode. Não pode. Nem pagar o Marcos Antônio e o Juan? Aí, talvez... Já fazem parte? Pode ser. Pode ser que serão 2 negócios, aliás, tratados antes do FIDIC, né? Marcos Antônio e Juan. Se o FIDIC entrou no meio do caminho e falou, bom, agora exato. tem que pagar, não temos dinheiro. Mais ou menos essa situação.
do São Paulo, viu, Massa? Tô vendo e tô ouvindo. E o São Paulo tá certo. Tem que se livrar mesmo. Dá de graça. Dá de graça, tem 6 meses de contrato. Mas... Se livra do salário. É o que eu tô pensando aqui. Não é menos outro clube que queira pagar. Não há menos de 400 pau, certo? Deve Salário- ser. Não, acho que é menos. Menos? Igor Vinícius, com quantos anos de São Paulo? Eu... Ganha mais. Mais. Pode ter consciência. Vai. Pode ter consciência. O cara joga no São Paulo. Já acendeu a luz amarela aqui do velho. Peraí, cara joga- ele não vai vir O cara pra tem ganhar... 6 anos de São Paulo. É óbvio que ele a ganha não mais. ser que ele troque um salário, porque o jogador faz essas contas, tá? Faltam 6 meses pro São Paulo. Que ele ganha, 400. A gente não sabe, mas vamos dizer. No Corinthians ele vai ganhar menos, só que ele mete 2 anos de contrato. Sim, então, aí, os empresários fazem essa soma. Vezes 24, mais o... Ou uma luva, né? Bota um dinheiro no bolso. Isso, mais a luva. Então, eles fazem Mas no essa Corinthians conta. vai receber? Recebendo a galera tá, né? Recebe. Às vezes atrasa, mas recebe. Todo mundo recebe, né? A Todo justiça... mundo não. Não, a justiça tá aí. O jogador não deixa de receber, entendeu? Demora um pouco menos, um pouco mais, eles recebem, cara. Tá vendo? Tá bom. Sei isso. Né? Não, na justiça sempre vai receber. No futebol é assim, cara. Não é Corinthians, qualquer Futebol é mais clube. simples que parece, viu, Tironi? Futebol é mais simples do que É mais parece. simples do que Então vamos lá, faz a conta. 6 meses de contrato, mais 13º, 7, certo? 4 vezes 7, 2.800. Aí no Corinthians ele fecha 300 pau, mais 2 anos de contrato, são 24, na verdade, 6 26, milhões, porque tem o 13º, é muito mais dinheiro. Pra ele é mais negócio, faz sentido pros jogadores. Eu tô com massa, eu não acho que é mesmo que se fizer de graça, é o que temos, meu amigo. Vai fazer o quê? O cara não vai jogar mais pelo São Paulo. Ou vai? Não, cara. Tem que ter uma reviravolta, aí o cara se transforma em outro jogador. Em senão termos de não vai elenco. jogar. Detalhe que ele começou a temporada como titular, né? Já saiu do Rafinha. mas Contra o jogo- Corinthians, no jogo do São Paulo ideal do papel, ele o lateral Então, mas jogo a jogo ele foi queimando pontos. Aí o São Paulo assim. tem um lateral de 30 e tantos Então, isso que eu ia perguntar. português. Como vai ficar agora? Cedric, como fica... Ferrarese. E o Ferrarese E o ali. Mike. E os meninos. E o moleque da tem base, 3 o Mike meninos da da base. Ah, Que tá. foi vendido, o Ângelo, o Igor Mike. Felisberto e o Mike. Então, Olha isso. mas é aquela história, né? Temos o Igor Vinícius, o cara não joga, nunca. Sim. Vai fazer o quê? Sim. Será mais que ou é menos tão como a ruim turma dar lá que espaço saiu, pro não moleque sei numa quem. base, sendo que se você tem o Igor Vinícius... Não, eu acho correto o movimento desse que você ganha uma compensação. Esse é um negócio. Tenho 6 meses de contrato, não vou te liberar de graça, ainda mais para um rival. Não faz o menor sentido. Não é Madre Teresa e Calcutá. Né? Mas e se não tiver? Não temos grana, queremos de graça. E aí? Não faz? Alguém paga alguma coisa. Grêmio, Santos, sei lá o quê, né? Acho que essa é a conversa, né? Se tiver alguém aí na jogada Isso você não poderia abrir mão podendo disso. pagar. Isso. Ambos querem o Mike? Corinthians, o São Paulo quer o Mike? O São Paulo tem a Mike. menor possibilidade. Santos quer o... Quanto que ganha o Igor Mike? Vinícius. É a mesma coisa. Quanto que ganha o Mike? Quantos anos tem o Mike? Quantas lesões ele tem? O São Paulo tem a menor possibilidade de contratar o Mike. Né? Do Que Palmeiras. Mike? O Mike do O Palmeiras. Mike do Palmeiras. Eu tava pensando. Tá. Não. Até quando vai o contrato? Dezembro. Mesma coisa. É a mesma situação. Então vai lá, se o Palmeiras quiser trocar o Mike pelo Igor Vinícius, vamos dizer, poderia ser, né? Vamos lá, sei lá. Os dois têm 30 e poucos anos, os dois só estão no DM, os dois custam 500 pau por mês. Mas o São Paulo não quer fazer esse negócio. O São Paulo quer tirar o Igor Vinícius. Ele quer abrir para lugar na abrir folha de brecha para pagamento. contratar um jogador de Não, outra o posição. que eu tô dizendo é que provavelmente o Palmeiras não vai renovar o contrato do Mike, que ele já eu sei, pode assinar mas- um pré-contrato agora, mas não vai sair agora. Então, Só vai sair em vai dezembro. sair agora? Não, Eu sei, mas só que o Vai Palmeiras tá sair nadando de em graça dinheiro. agora? É claro, mas o Palmeiras vai sair de graça em dezembro. Mas o Palmeiras não tem feed. Se o Palmeiras quiser dar de graça pra alguém, como doação, ele dá. Mas ele não- Tá montado na O grana. Palmeiras não dá, Eu sei faz que não doação dá, para mas ninguém. É porque ele não pode. Ele não pode. Aliás, Nem ele precisa. pode fazer, ele não Mas precisa você fazer isso. percebe que quanto mais negócios ruins você faz, mais difícil fica você viabilizar o seu futebol. Porque quando você tá Então, quando fragilizado, você vende um cara faz por isso. 9 que vale não sei o quê, você vende o cara por 5 que vale não sei o quê, você dá um cara de graça, você tá resolvendo o mês 7 e daqui o outro mês você vai ter o mesmo problema. Mas vai faltar o jogador. Mas é a história que a gente fala. É a vida como ela é. Não adianta achar Não que... acho que seja a vida como ela é. O São Paulo não é obrigado a fazer negócios ruins porque ele não tem dinheiro hoje. Não, se Depende. ele quiser contratar esses caras aí que estão para vencer o contrato, Juan, não sei o quê, ele vai ter que fazer alguma coisa. Tá, certo.
E não vai brotar dinheiro, vai ter que abrir lugar na folha de pagamento. Sim. Essa é a possibilidade de abrir espaço na folha de pagamento. Abrir vaga na folha de pagamento e ter uma compensação pelo tempo de contrato. Se conseguir isso é o melhor dos mundos, mas talvez não consiga, né? Tá bom. Esse é o ponto. O Corinthians, por exemplo, emprestou o Alex Santana. Até falei isso ontem. E aí, como é que ficou? O Grêmio paga o salário inteiro e $100 mil, dá R$600 mil mais ou menos, e o Corinthians vai receber pelo empréstimo de 6 meses. E ele continua pertencendo ao Corinthians. Continua pertencendo ao Corinthians. Ao menos conseguiu essa compensação. Pode não ser muita coisa, mas já não vai pagar o salário e eles têm que pagar R$600 mil. E caso ele vá bem e tal, e o Grêmio queira comprar, $2 milhões. Negocia o Vinícius com o Grêmio, que também precisa de lateral direito. Vai lá, agora você paga R$100 mil, né? Não com o Corinthians, que não vai pagar.